Olá para você que nos assiste ou nos ouve. Hoje é um episódio especial da segunda temporada do Praticar Conecta, dentro da programação do Planeta IFMG 2023. Para você, estudante de engenharia, engenheiro ou alguém que simplesmente tem curiosidade sobre a trajetória de alguns dos nossos engenheiros. Nesse programa, Gustavo Lobato e eu entrevistamos Gabriel Mendes, engenheiro mecânico, e Ricardo Amaral, engenheiro civil. Bom, esse aqui é um evento, então, dentro do Planeta IFMG. Nós vamos contar aqui rapidamente, né? O Praticar Conecta já é um projeto de extensão liderado pelo professor Leandro Freitas, com a minha participação, Gustavo Lobato, Michele, Virgílio, e comecei a falar aqui agora, estou ferrado, né? Porque vou esquecer algum nome aqui, então não fiquem tristes, tem a Emily, tem muita gente aí do GSE, né, que é um grupo de pesquisa de Formiga, do IFMG Formiga, que participa junto aí, hoje são parceiros do Praticar Conecta, e o Praticar também é um grupo de pesquisa aqui de Betim, né? Olha o copinho aí do Praticar, né? Então, nesse cenário aí que eu contei para vocês que a gente vai iniciar essa entrevista, muito felizes por participar do Planeta IFMG. De um lado, Gabriel é doutor em engenharia mecânica e dedica sua carreira ao ensino, pesquisa e extensão. Do outro, Ricardo, engenheiro civil, atuante no setor de construção civil e presidente da AMPEA, que é a Associação do Médio Paropeba dos Engenheiros e Agrônomos. Além de conhecer suas trajetórias, vamos debater os desafios do distanciamento entre o meio acadêmico e o mundo do trabalho, que é algo recorrentemente discutido também no Praticar Conecta. Temos essa preocupação de aproximar, então, mundo do trabalho e meio acadêmico. E é por isso que trouxemos, então, fala aí, Ricardo e Gabriel. Boa tarde a todos. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Reginaldo. E aí, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriel. Podemos começar, então, Reginaldo, a apertar o pessoal? Claro, está na hora. Bom, nós vamos começar, Ricardo e Gabriel, com uma ação nossa que é para conhecer um pouco mais, né, as pessoas com as quais a gente entrevista aqui, que seria Conhecendo a Trilha. Vamos nesse caminhando aí, nesse Conhecendo a Trilha, nessa parte mais antiga que remete à nossa infância, à nossa trajetória aí com a família. Bacana, mais uma vez, enaltecer a oportunidade de estar com vocês aí e a quem nos assiste. Ricardo Lopes do Amaral, venho de uma família betinense, né? Algumas raízes também voltadas para o interior de Minas, região de Coluna. Tenho um filho de 4 anos, sou casado há 10 anos, resido atualmente em Betim, na região central, mas toda a minha infância, principalmente, que acho que isso é muito importante a gente trazer, né, dentro do bate-papo, foi no bairro Citrolândia, na região de Betim. Então, eu, com maior prazer, com maior orgulho, falo de lá, porque vim de lá de um ambiente muito pesado, muito propício, né, a interferências, né, do social, mas que, graças a Deus, venho lutando, venho vencendo, e não só isso, tentando trazer comigo essa legião de jovens aí que, infelizmente, hoje, né, claro, né, uma grande maioria estão perdidos, né? Muito se deve à questão de pais mesmo, né, um pouco ausentes, e muito se deve às influências realmente externas. Então, fazendo um breve resumo da minha infância, né, nasci, fui criado dentro de Citrolândia, e ensino médio, fiz praticamente todo ele, falo praticamente porque eu iniciei em Citrolândia e pós eu consegui uma vaga no Colégio Afonso Pena, né, em Betim, e de lá que aí eu consegui realmente migrar um pouco para o universo do trabalho. Eu iniciei mesmo meu trabalho ajudando um depósito de material de construção do meu tio, aos 14 anos, dentro do próprio bairro Citrolândia, e após essa migração para o Colégio Afonso Pena, na ocasião, nós tínhamos o Colégio Afonso Pena tinha uma parceria com a loja Eletro Betim, onde que alguns alunos que estudavam à noite tinham a oportunidade de estagiar durante o dia. Então, e eu falo isso com maior orgulho, que hoje, inclusive, por eu estar na AMPEA, se deve muito ao meu xará, o Ricardo, né, da Eletro Betim, que me deu essa oportunidade lá, e de lá para cá,
como se diz, era um chefe, hoje é um grande amigo, um grande mentor que eu tenho na minha vida. E assim, lanchou realmente, né, na minha carreira, fez um diferencial enorme. A gente tem que ser grato realmente a essas pessoas. Só que aí de lá para cá, né, essa vida nossa muda muito, né? Tive a oportunidade da Eletro Betim, a partir de lá fui trabalhar no colégio, antigo colégio Diretriz, que tinha no centro de Betim e outras regiões de Belo Horizonte, mais voltado para cursos da área da saúde, né? Fiz um trabalho lá inicialmente, né, de panfletagem mesmo na rua, fazendo a divulgação da escola, e logo após esse período de férias, né, que é feito esse serviço de panfletagem, já migrei para a área da gráfica. Fui convidado a trabalhar na gráfica dentro do Colégio Diretriz. E aí, né, tive essa oportunidade de ficar um ano lá, não só na gráfica, mas também depois teve um despertar do famoso serviço de office boy, né, fazendo serviços bancários, né, pagando duplicatas, esse tipo de coisa aí. E aí tive uma oportunidade que foi a mudança realmente de chave para a área que hoje eu atuo, dentro da prefeitura de Betim. Eu tinha um tio que trabalhava na área de laboratório de solos, né, fazendo análise de solos, e surgiu uma oportunidade de um cargo lá que era um esforço auxiliar, mas chamava nível elementar de laboratório, onde a gente ajudava os laboratoristas, né, a, de fato, pegar amostras do campo e trazer para dentro do laboratório e fazer as análises. Então, a partir daí, eu comecei a desenvolver esse papel dentro da engenharia civil, né, mas obviamente tem muita técnica, mais um trabalho braçal mesmo, e aí com o tempo, na prática, né, e no despertar da gente mesmo, consegui ter a classificação de laboratorista. E aí, desde então, essa classificação de laboratorista me levou a outros horizontes, né, morei em várias cidades, como Lagoa Santa, Santo Antônio de Itambé, enfim, várias cidades fazendo análise em solo. E aí, mais, como se diz, nada surpreso, mais uma mudança de chave. Como eu gostaria muito de estudar engenharia civil, rodando trecho é muito difícil a gente conseguir fazer isso, né? Porque você não fica muito tempo em determinada cidade. Eu fiquei em Lagoa Santa determinado período, fiquei em Cerro também, quase um ano em Cerro, e lá tinha inclusive a PUC também, mas Cerro era uma obra muito rápida, sabe? Então eu já não tinha como. Então eu tenho que arrumar alguma coisa fixa. E aí pedi em uma cidade fixa. E aí pedi a solicitação de transferência para Nova Lima, que a gente tinha um laboratório central lá, e vim para Nova Lima. E em Nova Lima eu tive a oportunidade de participar de um processo seletivo para agente penitenciário, ou seja, totalmente fora do padrão. E aí passei nessa prova em São Joaquim de Bicas, no presídio São Joaquim de Bicas 2. Trabalhei lá durante 9 anos, né? Ou seja, até a mais do que eu almejava, porque minha ideia era entrar, ficar os 5 anos da faculdade, né? E aí já despertar. Mas acabou que eu fiquei um pouco mais, porque a gente que é muito intenso, né? Acaba vibrando, né? E eu ainda gosto, me chama muito a atenção dessa área mais militar, né? A área de segurança, né? Em geral. Por mais que hoje eu atuo na área realmente só da civil, mas a gente ainda tá no sangue da gente correndo, tá? Pessoal, como foi dito antes aí, eu tô na obra, então vocês devem estar escutando algum barulho aí de algum equipamento, e isso é natural. Mas, enfim, então tive essa oportunidade, iniciei a trajetória em 2010 na Faculdade de Pitágoras, né, onde me graduei em 2015, né, na Engenharia Civil, fiz também uma pós-graduação em Gestão de Obras, alguns cursos, né, de aperfeiçoamento durante esse período. Em 2017, que eu entrei no presídio de 2008, saí em 2017, e aí eu entrei para a Arteres, a que administra a rodovia 381. Fui trabalhar mais uma vez com pavimentação, né, fazendo análise de solos, mas agora como engenheiro fiscalizador, né. Existiam algumas empreiteiras que recapeavam, né, o pavimento, eu fazia inclusive reconstrução do pavimento, eu fazia essa fiscalização. E mais uma vez, o trecho, né, é muito pesado, acaba tomando realmente muito tempo da vida da gente, é gostoso, é interessante, a gente conhece muita coisa, mas realmente eu quis voltar um pouco para Betim já na intenção de solidificar minha carreira aqui. E aí eu voltei para Betim em 2020,
onde eu fui convidado a fazer parte do quadro de funcionários da Prefeitura de Betim. Atuei principalmente, né, na parte inicial, na regularização fundiária de casas que até então não eram regularizadas e que o município tinha que fomentar isso. Inclusive na área de Citrolândia, que é onde eu nasci, né, e morei a vida toda, iniciou-se por lá o processo, porque era um processo de onde que a área era uma área de 3 milhões de metros quadrados que a FEMIG, ou seja, o Estado, doou para o município de Betim. Então, a partir daí, tinha que se regularizar toda essa área com anuência de confrontantes, né? Então, todo aquele processo que quem conhece um pouco de REURB, né, de regularização fundiária, sabe como que é bem minucioso esse trabalho, porque você faz divisa com vários vizinhos, vários confrontantes, e você tem que ter essa assinatura, essa anuência deles, enfim. Então, um trabalho muito grande que ainda perdura, né? Eu iniciei esse processo, mas ele ainda continua, porque é uma área de 3 milhões de metros quadrados, é uma área muito grande. E aí depois eu comecei fui convidado a participar da equipe de fiscalização de obras públicas. Eu fiquei apoiando os dois setores, da regularização fundiária até que alguém conseguisse fazer a recomposição quando eu saísse, né? E a parte de fiscalização de obras também. E aí depois surgiu uma pessoa, a gente conseguiu treinar ela e deu tudo certo. Eu migrei para a parte de fiscalização. Em 2021, quase que no final de 2021, eu fui convidado por um empreiteiro, né, um construtor, na realidade, que eu fiscalizava ele, a trabalhar, né, com ele, é um empresário aqui em Betim, e hoje estou, né, há 2 anos com ele aí, executando obras tanto públicas como privadas. Né? Para tudo. Agora, não conta o que você está fazendo atualmente, que isso vai aparecer ainda nas próximas perguntas. Boa, isso aí. Mas foi um resumo bem interessante. Não, foi um excelente resumo, né? Tá, já pode vir dar aula junto com a gente também na área acadêmica, tá? Muito didático, né? E o Gabriel, de onde vem esse jeitinho jovem, descontraído de fazer engenharia e educação? Bem, gente, boa tarde de novo. História bonita, viu, Ricardo? Parabéns. Cheio de reviravolta. A minha tem menos reviravolta. Bem, eu sou de Montes Claros, lá no norte de Minas Gerais. Eu nasci lá e fui criado até os 18 anos no interior. Então, eu tive muito contato com a vida interiorana mesmo, vendo uma família que foi formada assim, meio inesperada. Meu pai é do sul de Minas, da cidade de Jaci, perto de Lavras. Lavras é uma referência melhor, mas ele vem da zona rural de Jaci, e minha mãe vem da zona rural de uma cidade menorzinha ainda, que é Distrito de Caraí, de Minas, bem no norte de Minas. E assim, eu me considero muito sortudo de ter tido essas raízes mais interioranas, assim, de ter essa convivência na roça, vamos dizer assim, mas de ter também a referência dos meus pais, apesar de serem muito do interior, eles tiveram referências dos meus avós, né, de seguir o estudo com muito afinco mesmo, com muita responsabilidade. E isso foi trazido lá para dentro de casa também. Então, eu e meus irmãos, nós tivemos essa trilha no estudo, assim. Então, com 18 anos, a gente se dedicava a estudar e com 18 anos eu vim morar em Belo Horizonte, né? Passei no vestibular, na época aquele vestibular tradicional, que tinha as provas abertas, não era o Enem ainda não. E aí eu vim para 2010 para a UFMG, onde eu cursei a graduação, fiz mestrado e doutorado também na área de engenharia mecânica. Então a gente fala que é puro sangue, né? Graduação, mestrado e doutorado, todos na engenharia mecânica. Durante a graduação eu tive a oportunidade de morar um tempo na França. Então, eu fiz um intercâmbio de 1 ano e meio lá na França, tive a oportunidade de conhecer vários países, de usar uma parte do que eu fiz lá na minha graduação em engenharia mecânica, mas eu acho que o que mais me motivou durante a graduação foi um projeto que eu participei, que se chama CIPMOI, ele é o projeto de extensão mais antigo do Brasil, ele só teve tem mais de 60 anos, ele só teve um hiato ali, uma paralisação durante a ditadura militar. O CIPMOI é um curso que ele prepara mão de obra industrial, é o curso intensivo de preparação de mão de obra industrial. E ele tem basicamente 4 vertentes, uma na área de soldagem, que é onde eu atuei, desde o começo da minha graduação. Então, em 2010, eu tive a oportunidade de fazer um processo seletivo e me tornar professor do CIPMOI. E desde 2010 até a minha formação, né, com esse ato, quando fui morar na França, eu participei desse projeto como professor, como coordenador do projeto.
E é ali que eu tive mais a introdução na vida acadêmica, como professor mesmo. Antes disso, lá em Montes Claros, né, eu dava aula em cursinho de biologia, química, física, o que precisasse. Mas quando eu entrei na área técnica aqui na UFMG, e fui da área na parte de soldagem desde 2010, foi que eu despertei mais ainda meu amor pela docência, que eu descobri que era isso mesmo que eu queria seguir. E mesmo voltando e aparecendo algumas oportunidades de ir para a indústria privada, eu tinha certeza do que eu queria fazer era realmente ser professor, né? E aí eu me dediquei para isso. Por isso que o mestrado e doutorado foi um caminho natural que eu tive depois da graduação. Eu não tive dúvidas, assim, quando eu terminei, que falou assim, você vai seguir a engenharia um tempo ou vai direto para o mestrado, doutorado, para tentar a vida acadêmica mesmo, que é um caminho natural dos professores, né? E eu não tinha dúvida. Eu já estava apaixonado pela vida acadêmica, foi quando eu fiz mestrado, e tive a oportunidade de, em 2018, passar no concurso lá para o ENG de João Molevade, e no mesmo ano eu também passei no concurso para ser professor substituto em Betim, que é onde eu atuo hoje como professor. Mas em 2018 eu era professor substituto, mas eu tinha feito um concurso em 2016 também. Essa vida de professor concurseiro, a gente sai fazendo um monte de concurso, né? E eu tinha feito para Arcos, que fica perto da região da Canastra, ali, perto de Piuí, que tem um instituto do lado de Formiga. Do lado de Formiga. Isso aí, Gustavo, pertinho de vocês aí. E aí eu fui fazer esse concurso em Arcos e acabei sendo efetivado em Ibirité. Então eu fiquei um ano em Betim, o pessoal de Betim me ajudou muito, inclusive, em 2018. E aí eu acabei largando a UENG, né? Lá, a Universidade do Estado de Minas Gerais, no campo João Molevade, que até agradecer o pessoal lá, tem muitos amigos ainda que me acolheram muito bem lá, o pessoal de Betim. Depois fui para Ibirité. Em Ibirité fiquei durante 2 anos, e aí surgiu a vaga em Betim, e a gente tem essa possibilidade dentro da rede federal de fazer a remoção, né, ou a redistribuição, mas quando é dentro da própria reitoria, tem a possibilidade de fazer remoção. Como eu conhecia muito bem Betim, já tinha gostado muito de trabalhar lá, a equipe, os alunos, fui muito bem acolhido em 2018, eu resolvi voltar para Betim, então acabei saindo de Ibirité, né, onde eu também deixei muitos amigos, tenho contato com o pessoal lá até hoje, vou lá, inclusive, de vez em quando, tenho a sorte de ser pertinho, e aí hoje, desde 2021, estou atuando em Betim, sou professor do campus Betim. Aí eu vou parar em 2021, foi o mesmo ano que o Ricardo parou. Eu nem entrei na questão de filho e esposa, porque eu não tenho, Ricardo. Então, isso aí eu vou ficar devendo. Isso eu ainda não tenho, pretendo ter filhos também, mas então é isso aí. Professor de Betim, eu sei família, por enquanto. Família tem pai, mãe e irmãos, né? Muito bem, é isso aí. Ricardo, Gabriel, esse programa é destinado a pessoas que se interessam por engenharia, por conhecer um pouco mais sobre alguma das áreas da engenharia ou várias dessas áreas. A gente espera sempre que não sejam apenas alunos do IFMG, mas também os nossos alunos, com certeza. Alguns ainda vão estudar e outros já estão cursando engenharia. E aí tem um quadro que a gente colocou desde a primeira temporada do Praticar Conecta, que a gente chama de Dica do Convidado, né? Dica do convidado para quem está cursando engenharia. A minha dica de sempre é: não desiste não que dá. Qual é a sua dica, Ricardo e Gabriel? Vamos lá. Acredito principalmente no sonho, né? A gente tem que acreditar nisso. Eu costumo até falar, né, para quem, claro, é cristão, você tem que saber até o que pede a Deus, né? É o que você pede para você em geral, independente, né, de qual que é a sua crença. Então, eu pedi isso brincando, olha só como que são as coisas, né? Como que o mundo dá volta. E eu estudando no Afonso Pena, e a gente ia embora ali, passava pelo Cidade Verde, conseguia enxergar o Ceresp lá no fundo, né? Que você vai para Joatuba. Isso eu estudante ainda na época, né? No Afonso Pena, ensino médio. Eu falei, um dia eu vou construir um presídio ainda. Eu ficava assim, brincando, não, isso é tranquilo de fazer lá, né? Eu ficava brincando. Eu fui trabalhar no presídio e vim engenheiro civil, brincadeira. Então, a gente tem que saber até o que fala realmente, o que pede. Mas, assim, a principal dica, né, de quem está começando, de quem tem vontade de começar nessa área acadêmica de engenharia e que já está, é persistir realmente, aproveitar cada instante, né, principalmente no que tange às informações que estão vindo hoje. Nós temos um nicho de informações aí que algumas às vezes se perdem, né, que são estudos, né. Agora você tem que pegar todo o histórico, principalmente quando a gente está falando, né, de
da engenharia. A engenharia é a matemática quase que pura, então isso é imutável, né, praticamente. O que muda são fatores, são materiais, é utilização, mas os cálculos são os mesmos, vamos, né, desde os primórdios aí até hoje. A gente, claro, desenvolve algumas situações que tange a resistência, né, de aço misturado com alguma outra composição, mas isso não muda. Então, para quem realmente está iniciando hoje, é enxergar lá atrás essas bases que a gente tem como referência, né, de ensinamento, mas abrir o mercado também para hoje, de como que vem essa atuação, esse desenvolvimento, né, de softwares realmente interessante, de estudos, né, aí eu já falo da minha parte, principalmente em estruturas mais leves, mais compactas, né, menos robustas, menos pesadas, e que geram principalmente, né, menos impacto no meio ambiente. Então, esse é o meu posicionamento, é a minha visão, realmente, são obras limpas, literalmente obras limpas. Muito bem. Gabriel. Bem, a dica, quando o Ricardo falou aí, eu até arrepiei na hora que ele falou que a gente pede para Deus aqui. Eu também sou religioso, eu tenho minha religiosidade, né? Eu também me coloquei no lugar dele, assim, quando ele falou, porque realmente, em vários momentos da minha vida, eu pedi, assim, para falar assim, se é isso mesmo que está trilhado, se é o que planeja para mim, se eu estou pedindo certo, realmente, se for para isso, que isso aconteça. Só que, dependendo da religiosidade, é o que eu carrego comigo hoje, e eu falo isso dentro de sala de aula também com os alunos, quando tem oportunidade, a gente tem oportunidade, né, porque acaba tendo a convivência diária ali com os alunos, da gente tentar fazer do que a gente propôs a fazer bem feito, sabe? Então, seja dentro da engenharia, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional, tudo que a gente for fazer, tentar fazer bem feito. E de tentar amar alguma coisa. Então, quando eu entrei na engenharia e eu descobri que eu queria ser professor, que eu queria me tornar professor, e eu amava aquilo, aí eu falei assim, isso aqui eu tenho que fazer bem feito. E aí eu resolvi fazer a engenharia bem feito, porque eu queria ser professor de engenharia, e resolvi tentar ser um bom professor também. Os alunos perguntam assim, professor, deu muito trabalho estudar para o concurso? É recorrente eles perguntarem isso. Passar no concurso é difícil? É muito difícil. A concorrência está cada vez maior, é muito difícil. Só que eu comento com eles que eu não tive que parar para estudar para o concurso em si, porque eu já vinha estudando dentro da engenharia de forma muito, muito intensiva mesmo. Então, quando surgiu o concurso, eu não tinha nem me graduado ainda, eu resolvi tentar o primeiro concurso, que foi, inclusive, esse que foi efetivado, foi porque eu estava trilhando, tentando trilhar um caminho de forma muito bem feita. Então, se vocês decidem abrir uma hamburgueria, eu estava conversando com um aluno que deseja abrir uma hamburgueria. Eu falei, Christian, vou até colocar o nome dele aqui, eu falei mesmo, né? Eu falei, Christian, você tem que sentar, estuda direitinho, pensa bem, como que você vai fazer o cardápio, como que você vai abordar cliente, como que você vai captar cliente. Tem que tentar fazer bem feito, não é só, vou fazer isso aqui e tentar fazer. Então, tentar fazer bem feito tudo que você for fazer. Essa é a minha dica. Para quem está na engenharia, como a engenharia é uma coisa muito ampla, e o Ricardo também vai concordar comigo nisso com certeza, porque a civil também tem várias áreas, parte de construção, ele falou de pavimentação, parte de solos. Você tem que tentar achar um nicho que te agrade, que você ame, e dentro da mecânica é a mesma coisa. Tem vários nichos que você pode atuar. Então, é tentar, dentro da engenharia, agora mais focado para os estudantes de engenharia, achar alguma área que você ame e ser bom nela, ser referência nela. De preferência, ser uma área mais difícil, que aí o pessoal já correu um pouco dela, vai ter menos concorrência. Então, você vai para essa área mais difícil e seja bom no que você se propôs a fazer. Legal demais, Ricardo, Gabriel. Pensando aqui no que a gente, né, o principal público-alvo nosso aqui são alunos, como o Reginaldo falou, não só do campus de Betim, do campus de Formiga, mas principalmente do IFMG como um todo. E a gente tem os cursos, tanto de engenharia civil quanto de engenharia mecânica aí no portfólio do IFMG. Então eu queria saber um pouco de vocês, né, vamos começar com o Ricardo, o que o engenheiro civil, onde que ele pode atuar no mercado, né, considerando o mercado atual. E depois o Gabriel também tentar falar um pouco onde que o engenheiro mecânico ele pode atuar nesse mercado que a gente tem hoje em dia. Bem, Gustavo, nós sabemos que sempre quando a gente pensa em engenharia civil, a gente se remete à obra, né? É isso que a gente está enxergando, é esse cenário aqui. Mas ela é muito ampla, assim como eu fiz essa pequena abordagem que eu iniciei na parte de pavimentos, né? A engenharia rodoviária, e
e é uma área realmente de uma crescente muito grande. Nós estamos vendo aí sempre muitas obras nesse sentido de abertura de vias, a tendência, né, como nosso país é caracterizado por esse tipo de transporte, né, rodoviário, então isso acaba tendo uma demanda muito alta, não só pela manutenção, mas também por abrir novos fluxos, né? Então isso é muito interessante. Mas eu falo por mim mesmo sobre a execução da engenharia civil mesmo, da obra em si. É uma área que eu estou atuando hoje, que eu gosto muito, mas eu não me fecho nos conhecimentos, né, de outras áreas. Por exemplo, tudo que está remetendo a uma obra, você tem licenciamentos, né, a ser feito. Você tem a parte ambiental a ser feita, mas hoje existe muitos engenheiros que atuam nessa área porque ele tem essa prerrogativa também para fazer isso. Né? Isso não é exclusivo do engenheiro ambiental entrar com licenciamento. Né? É claro que a gente tem que sempre tentar respeitar e não invadir muito o espaço do outro. Uma análise, né, ela tem que ser mais objetiva mesmo, né? Tipo, um procedimento simples. E você tem outras situações também, como, por exemplo, a área de EIS, eu não sei se vocês conhecem, que é um estudo de impacto de vizinhança. São poucas pessoas que conhecem, então, quando você tem um empreendimento a ser, né, colocado, né, em determinado município, né, e dependendo do impacto que ele vai gerar, você precisa fazer esse estudo, né, desde do trânsito, enfim, em geral. Então, são poucas áreas que realmente as pessoas não conhecem, que isso não é realmente passado da faculdade, mas que também faz abrangência. Uma área que aí eu vou falar realmente da minha pretensão, em breve, que vai acontecer, é da área de perícias, né, e realmente para quem é de mecânica ou qualquer que seja a área, conhece um pouco que isso é extensivo a várias áreas. E eu estou começando já a atuar nessa área, né, de perícias, avaliações imobiliárias, né, que é muito importante. Nós temos hoje, e aí já vou até dar esse spoiler, né, de quem é formado já, ano que vem já vai ser lançado um novo edital da Caixa Econômica. Quem é capacitado, o que eu falo capacitado? Você precisa ter uma certificação para você ser um avaliador imobiliário. Então, é uma área também que está voltada literalmente à obra. Quem faz uma avaliação imobiliária, o agente imobiliário, né, o corretor, né, ele faz também a parte dele, mas ele não vai conseguir identificar, de repente, uma avaria na construção civil. Então, você tem dois tipos, né? Existe o PITAM, né, que é um procedimento que o corretor faz, né? Agora, existe a avaliação imobiliária mesmo, né? De você fazer um teste em geral da obra, da edificação, se ela tem alguma trinca, uma fissura. Inclusive, você determinar isso, o que é trinca, o que é fissura. Então, você tem várias áreas hoje. Você tem a área portuária também, né? Principalmente dependendo de qual região você esteja atuando. A área do Rio de Janeiro, de São Paulo, é muito forte na área portuária também, enfim. E aí você tem, na área da execução de obras mesmo, você tem a parte da execução e da fiscalização. É muito importante fazer essa separação também, porque o estive dos dois lados, né, é claro que você tem que conhecer um pouco da execução para você cobrar uma fiscalização, mas você também consegue, eu não consigo ter esse domínio hoje, né, do pessoal, né, da minha equipe, eu não consigo. Então, você acha que o caminho é esse, você fazer só o serviço de fiscalização ali, que seja documental, em tudo, né? Acompanhar os relatórios físicos, né? Financeiros, ok, então você está realmente mais focado para a área da fiscalização. No meu caso, eu já estive do outro lado e hoje gosto de ser participativo na área da execução mesmo. Então, a visão que realmente eu tenho hoje, né, para você atuar. E assim, tem várias e várias outras áreas. Tem a própria área de barragem, por mais que ela está voltada também para a área da geotecnia, mas ela também tem atuação direta da engenharia civil. Então, sim, é uma abrangência gigante. Legal demais. Gabriel, dá uma pincelada aí para a gente na mecânica também, cara. Então vamos lá, também é muito abrangente, viu, Gustavo? Assim como o Ricardo falou, a mecânica é muito abrangente. Inclusive, a mecânica e civil conversam bem em algumas áreas. Na parte de estruturas, na parte de construção de ferrovia, a gente está atuando muito também. A gente tem uma atuação de engenheiros mecânicos atuando bastante, principalmente aqui em Minas, que a gente tem a atuação de algumas empresas, e a área de mineração, que é muito forte, né? E acaba que a logística de mineração para escoamento de produção acaba envolvendo muito ferrovia ou rodovia, né? E a gente tem o escoamento através de
outras modalidades, como minerodutos, né? Então, conversa muito a mecânica civil. Bem, a mecânica é muito abrangente. Aí eu posso dizer que, assim, quando a gente entra na mecânica, a gente fica até meio perdido o que a gente vai selecionar. O pessoal, quando entra, a maioria dos meus colegas, eu posso dizer, da minha sala, por exemplo, a maioria ia para a área de mobilidade, que é a parte de motores, né, desenvolvimento de automóveis. E aí muita gente gostava também da parte de astronáutica e aeronáutica, né, produção de aeronave. Inclusive, o curso de mecânica da UFMG desmembrou em um curso de aeronáutica, né, de engenharia aeroespacial. Era dentro do núcleo da mecânica, que ficou tão grande, né, que virou uma nova engenharia dentro da UFMG, mas conversa muito com a mecânica. Então, essa parte de mobilidade, tecnologia de mobilidade, ferrovia, rodovia, os automóveis, fabricação naval, navio, tudo isso o engenheiro mecânico pode atuar. A gente atua também na parte de projetos mecânicos, né, fabricação de todos esses componentes e também de estruturas, né, não só na parte de mobilidade, mas também a parte estrutural. A gente pode atuar na parte de construção de algumas estruturas metálicas, assim como o civil atua. Fabricação de componentes, projeto de componente mecânico. A gente também atua na parte de, então a gente já saindo dessa parte estrutural, a gente atua também na parte de fluidos e térmica, pode atuar na parte de fluidos e térmica, que é a produção de sistemas de refrigeração, sistema de aquecimento. Aí fala assim, tenta deixar isso mais palpável para quem escuta. Eu tenho colegas que trabalham na parte de refrigeração dentro de shopping center, por exemplo. Faz a fiscalização de shopping center, manutenção de sistemas de refrigeração dentro do shopping. Quando você entra no shopping, é uma estrutura imensa, que já veio vários engenheiros civis antes para produzir aquilo. É uma estrutura gigantesca, e fazer a refrigeração daquilo ali, com várias pessoas entrando, a gente tem carro que movimenta ali perto, então tem aquecimento daquilo ali, fazer aquela refrigeração é muito complicada. E envolve todo um cálculo, a instalação de equipamentos, então o engenheiro mecânico trabalha nisso também. A parte de refrigeração, parte de equipamento para condicionamento dentro de fábrica também, a gente tem máquinas que aquecem durante o funcionamento, a gente precisa de um sistema de refrigeração para as máquinas também, não só para estruturas, né? Então essa parte de fluidos também é muito forte, a parte de fluidos e térmicas. A gente tem o processo de fabricação, que é mais minha área, aí eu deixei um pouco para o final, porque o processo de fabricação, a gente atua fabricando as coisas, então tudo que já foi falado aí, desde ferrovia, que foi o começo da minha fala aqui, até essa parte de fabricar um ar-condicionado mais potente, ou um sistema de refrigeração ou de aquecimento mais potente, fabricar é muito complicado. Então, fabricar um navio, imagina aqueles navios gigantes, o pessoal até viraliza vídeos, né, do navio indo para a água, a primeira vez que o navio vai para a água, como coloca ele. Fabricar isso é muito complicado. Eu tive a oportunidade no mestrado e doutorado de participar de projeto de pesquisa que a gente participava de fabricação e manutenção de estruturas offshore. Então, plataforma de petróleo no meio do mar. Então, fabricar aquilo, fazer a manutenção daquilo é muito complicado. E o engenheiro mecânico atua nisso também. Então, a parte de processo de fabricação, fabricar um carro é um processo de fabricação, fabricar uma mesa é um processo de fabricação, fabricar um navio, um foguete, tudo envolve a fabricação e o engenheiro mecânico pode atuar nisso também. Para finalizar, a gente também trabalha na parte de materiais, que é desenvolvimento de novos materiais, de novo, atuando dentro dessa gama toda que foi falada. Então, quando o Ricardo comentou de aços ali, o engenheiro mecânico trabalha muito com a gente, trabalha muito com aço, né, principalmente metais também. A gente trabalha no desenvolvimento de novas ligas, de novos materiais para otimizar a estrutura, para otimizar automóvel, para otimizar o que for, para tentar diminuir peso, melhorar a eficiência energética, que está muito em pauta ultimamente, né? Então, a gente trabalha nessa área também, desenvolvimento de novos materiais e aplicação desses materiais também. Para finalizar, na parte de gestão logística, né, que envolve tudo isso aí também, muitos amigos meus começaram a trabalhar em ferrovia e acabaram indo para a logística, porque envolve a questão de gestão, de transporte. Então, a engenheiro mecânico pode atuar nisso também. E pegando um gancho na fala do Ricardo, que eu nem tinha pensado, vou ser bem sincero, mas eu já atuei nessa área de perícia. A gente atua nisso também, principalmente na análise de falha de componentes. Então, se a gente fabrica, a gente pode fabricar, a gente faz a análise, tenta projetar, tenta otimizar, quando quebra, a gente analisa também. E normalmente dá muita dor de cabeça quando quebra alguma coisa, porque dentro da empresa, dentro da indústria, principalmente quanto maior for ela, mais ela depende de alguns componentes que estão dentro dela ali. Então, se imagina o Ricardo lá na obra, quebra uma máquina na hora, é uma loucura, tem que alugar outra, corre para correr atrás de outra, porque não pode ficar parado, porque tem que entregar, tem prazo e tudo mais.
Então, na parte de perícia, a gente atua também. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar aqui na UFMG, na parte de perícia. Tem, inclusive, o laboratório, o LRCS lá, onde eu fiz o mestrado e doutorado, laboratório de robótica, soldagem e simulação. Faz esse tipo de trabalho, que é perícia de componentes na análise de falhas. Então, a gente analisava... Teve uma vez que teve a quebra de um cabo de aço. E aí eles mandam o cabo de aço, a gente faz a análise minuciosa do cabo de aço, faz um laudo e a gente manda isso para a justiça mesmo. E aí, como perito, a gente entra explicando por que aquele cabo rompeu, ou aquele componente danificou, qual que foi a avaria, se foi erro na utilização, ou se foi erro na fabricação, ou se foi erro no transporte. A gente é um trabalho detetive mesmo. Eu vou ser bem sincero, foi um dos trabalhos que eu mais gostei de fazer. Eu tive a oportunidade de fazer cerca de 10 consultorias assim, de perícia. Foi um dos que eu mais gostei de fazer, porque envolve muitas áreas. Ele é multidisciplinar. Tem que envolver, de mecânica, nesse caso do cabo de aço, foi corrosão, junto com excesso de esforço, uma análise estrutural, enfim, várias coisas que tem que envolver dentro da engenharia. Então, tem muita área para trabalhar. Então, quem for engenheiro mecânico e tiver mais dúvida, que é muito rapidinho, né? É um briefzinho. Quem tiver mais dúvida, pode ficar à vontade para nos contactar, tá bom, gente? Sensacional, Gustavo. Se eu não tivesse feito engenharia elétrica, eu estava em dúvida agora se eu ia fazer civil ou mecânica, viu? Os caras venderam bem o peixe aí. E eu acho interessante citar também, cara, porque assim, é muita relação que existe entre todas as engenharias. O Ricardo foi falando, o Gabriel foi falando, eu já trabalhei na parte de robótica com robô para solda. Aí tinha um especialista para solda, porque tinha a solda mais adequada para aquelas placas que a gente estava trabalhando. Na parte de civil, já trabalhei num projeto de... Né, você está fazendo uma obra aí, você não pode jogar poeira dessa obra para tudo quanto é canto. Aí tinha umas pessoas para jogar, né, abaixar a poeira, que muita gente faz na roça, pega só a mangueirinha e vai jogando a água assim, para ir baixando. Então, assim, tem muita relação entre todas as engenharias. Então, quem tiver dúvida, eu quero fazer engenharia. Ok, já é um bom começo, só que aí tem que pesquisar mais, visitar, participar de visita técnica, assistir palestra com profissionais, para começar a entender mesmo esse mundo, para igual o Gabriel e o Ricardo falaram. Peraí, eu identifiquei que isso aqui é uma coisa que tem potencial, né, para eu me apaixonar mesmo e aí eu trabalhar minha vida nisso. É verdade, tem que enxergar esse potencial mesmo. E só pegando, Gustavo, a fala do Gabriel, mas claro, dentro do mesmo contexto aí, né, de qual área de atuação, você falou aí de navios, o Gabriel, e é interessante que a gente está desenvolvendo uma proposta de norma para a EBNT, sabe? A gente tem um grupo de trabalho do CREA, onde a gente está desenvolvendo essa proposta de norma. E nesse histórico, né, de estudos e tal, a gente observou que os primeiros navios foram feitos do sistema que hoje a gente está estudando, que é o ferro-cimento. Você tem ideia, você imagina que teve navios de concreto lá concreto. No... E hoje, pelo menos na mecânica, a gente não fala disso. Concreto a gente não usa muito, né? Eu acho que é até por isso que o pessoal não fala tanto. Só para eu não ficar de fora também dessa história toda, né? O Gustavo falou que já trabalhou também com essa parte de robótica. Eu trabalhei como líder de canteiro dentro da Fiat Automóveis em Betim, pela Comal Systems, na instalação das dorsais 2 e 3, que fabricavam, à época, o novo Uno e o novo Palio. O novo Uno era dorsal 1, dorsal 2 era o novo Palio, dorsal 3 era o Gran Siena, né? Isso nos anos ali 2011 até o início de 2012. E era uma linha totalmente robotizada também. Então, assim, e tinha muita mecânica, enfim, tinha civil, tinha tudo. Uma equipe multidisciplinar. Tem uma pergunta aqui do Júlio César, que ele perguntou: Reginaldo, pode dar uma dica para o profissional de controle e automação também? Tem gente assistindo ao vivo, né? E a gente pediu que mandasse perguntas para a gente poder interagir aqui sempre que possível. Eu não sei se eu entendi exatamente, se a dica for para quem está estudando, a minha dica sempre é não desiste, não que dá. O estudante, o Ricardo, eu não sei se era assim, imagino que não, né? Porque isso é um caminho difícil. O estudante, na prova de cálculo, na primeira prova ele vai mal, ele já não faz a segunda prova. Então, é por isso que eu tenho esse lema aí, não desiste, não que dá. Um dia eu vou fazer uma camisa e vou sair distribuindo, tá? Com essa frase. Então, a minha dica é sempre essa. Agora, se for para falar um pouquinho da área de controle e automação, aí, comparativamente com a engenharia civil e a engenharia mecânica, mas de forma mais breve, porque eu estou aqui como mediador, né? Não sou o protagonista aqui no dia de hoje. A engenharia de controle e automação também tem espaço para você trabalhar desde projeto elétrico, né? Projetos eletrônicos, né? A parte de hardware mesmo,
da eletrônica e aplicada tanto a acionamentos, geração distribuída, tem a possibilidade de trabalhar como engenheiro de projeto, já, como eu disse, né, sobre geração distribuída. Aí você pode ser um engenheiro de controle de automação e trabalhar com fotovoltaica, eólica. Você pode trabalhar com instalação em canteiro mesmo de sistemas de automação, projetar sistemas de automação, desenvolver software. O engenheiro de controle de automação tem sido muito absorvido hoje pelo mercado de desenvolvimento de tecnologia para digitalização de empresas, né? A parte de software mesmo. Então, a área é bastante grande, e aí vale a dica aí também, que não me lembro agora se é do Ricardo ou se é do Gabriel, que é entender onde que você se encaixa dentro desse leque de possibilidades, né? Ver aquilo que você pode amar, né? De repente você não ama no primeiro dia que você vê aquilo, mas você vai se acostumando, vai pegando gosto, e de repente a hora que vê já se tornou um profissional daquela área. Bom, vocês já falaram um pouco sobre o que cada área faz, mas normalmente quem nos assiste pensa, e se eu for um engenheiro dessa área, da engenharia civil ou engenharia mecânica, como é que deve ser a minha rotina? Então eu queria só por curiosidade, e aí vai ser muito diferente as respostas, né? Que o Gabriel hoje está na área acadêmica, o Ricardo ele está na obra, né? Essa não é a casa dele, né? Essas paredes aí que ainda precisam ser rebocadas não são da casa dele. Como é que é um dia do Ricardo, do Gabriel? Acorda de manhã, vai para a obra, vai para a escola? O que faz assim ao longo de um dia aí? Quais são os desafios da jornada diária, Ricardo e Gabriel? Ricardo vai poder mostrar lá no lugar que ele está, hein? Dia a dia mesmo. Vou fazer um tour pela obra, que aí realmente vocês conseguem, quem estiver nos assistindo, né, principalmente, ter a noção. Nós temos aqui a construção de uma UBS, né, uma unidade básica de saúde, dentro do município de Betim mesmo. Então, a gente tem dentro da obra as etapas, a gente monta geralmente, né, pessoal, a nossa programação, né, um dia anterior, ou às vezes até a semana toda. Então, nós temos que ver etapas da obra, que a gente está numa fase de uma obra de alvenaria, né, convencional, onde nós temos também, para quem consegue enxergar, uma laje no sistema pré-fabricado. Então, se é uma obra grande, uma obra de 370 metros quadrados, que tem suas complexidades, né, principalmente quando a gente está falando de terrenos, né. A obra, quem está nos assistindo e não tem essa noção, você começa essa fase inicial pelo estudo do solo. Então, aonde você consegue desenvolver esse estudo, aí sim você vai saber que tipo de fundação você vai utilizar, porque você já imagina uma estrutura, né, da sua edificação, de um projeto, e aí isso eu estou falando que seja para fim comercial, que seja para fim residencial, mas, acima de tudo, você tem que pensar sim no projeto arquitetônico, mas você tem que pensar sim também na sua estrutura da casa, e aí, a partir disso, você consegue desenvolver o restante dos projetos complementares que a gente fala. Então, a gente está aqui hoje, dentro da fase que eu estou vivendo hoje na obra. Eu estou na fase de acabamento, eu estou iniciando um reboque na área externa, principalmente. Vou chegar aqui fora só para vocês conseguirem enxergar um pouco, né, da parte externa mesmo. Então, aqui eu tenho a toda a lateral da minha UBS, tem um pé direito alto, porque eu tenho um pórtico ali, tá vendo? Então, a gente está começando a trabalhar essa área externa, e daqui a pouco, aí a parte interna, a gente já está fazendo também os complementares, que são as elétricas, né? A parte principalmente da infra da elétrica, a infra da hidráulica também, e o restante dos complementares. Aqui, nesse caso, o acabamento interno, a gente vai trabalhar com 2 tipos. Nós temos o gesso liso, né? Dá um acabamento muito bom, e aí a gente dispensa a utilização da massa corrida, né? A gente faz a aplicação somente do selador, né? Para conseguir dar um acabamento legal. E a gente tem também áreas que são laváveis. Por se tratar de uma unidade de saúde, a grande maioria dos consultórios tem os revestimentos cerâmicos, né? Para que seja nesse sistema realmente de atender, né? Principalmente a vigilância sanitária no que tange esse cuidado com proliferação de algum tipo de bactéria. Então, assim, estamos nesse momento, nessa fase da obra de acabamento realmente, né? Nós temos aqui um piso já praticamente acabado, a estrutura do piso, e só vai vir com a última camada final, enfim. Então, tem vários processos, mas o que a gente está realmente vivendo nessa obra aqui hoje, essa fase de acabamento. E aí, são etapas a serem vencidas todos os dias, né? A gente monta a nossa programação, inclusive,
nós tínhamos uma programação desde ontem, essa semana toda, e aí veio essa chuva, e eu tinha uma programação de fazer um contrapiso nessa laje que eu bati, porque aqui vai ser utilizado o sistema de manta asfáltica, né? E essa manta, né, eu tenho que fazer uma regularização nesse piso. E aí estava muito úmido, inclusive chuviscando durante o dia, então não consegui, eu tive que mudar toda a minha programação. Então, para quem trabalha principalmente, né, nesse ramo de construção civil, de área externa, você tem que estar sempre atento à mudança climática também, sempre atento. Mas existem situações que às vezes a gente realmente não consegue. Se programa para um dia e vem uma chuva, né, de repente, você não consegue, mas a gente sabe que aí para a segunda quinzena de outubro até praticamente o fim de janeiro já é essa rotina de chuva mesmo, então a gente tem que se programar para trabalhar internamente. Então, basicamente essa a nossa rotina. Muito legal. Pela primeira vez tivemos essa possibilidade de apresentar o que o engenheiro faz dentro da própria obra, né? Muito legal, parabéns pela iniciativa de ter levantado e mostrado para a gente. Tenho certeza que quem está assistindo gostou. E, Gabriel, vou fazer aquela pergunta que você já deve ter ouvido, né? Eu, ao longo de 20 anos de profissão como professor / engenheiro, já ouvi, professor, você só dá aula ou você também trabalha? Conta para a gente. Eu já ia começar a responder nisso, que professor não só dá aula. Professor não só dá aula. Bem, estou aqui participando do podcast hoje, né, para você ver. Professor não só dá aula. Bem, o dia a dia de um professor que também é engenheiro e que dá aula no curso de nível técnico e também de nível superior dentro da engenharia, eu tive a sorte de ser formado dentro da UFMG, dentro de um laboratório que se praticava muito as aulas práticas e a autonomia do aluno. E isso eu gostei muito de ter tido essa formação e tento passar isso dentro do Instituto Federal também, lá de Betim. E quando passei em Birité também, tentei fazer a mesma coisa. A gente não só dá aula, a gente tem que fazer preparação de aula, tem que fazer preparação de prova, que inclusive semana que vem tem provas, turmas, 6 turmas distintas, então tem que fazer 6 provas diferentes e fazer a preparação delas. A gente faz a introdução de material no ambiente virtual, né, para facilitar o aluno. Então, a gente tenta ruminar um pouco o que tem de informação hoje no mundo, que é muita coisa, para deixar mais fácil a trilha para o aluno. Eu falo com meus alunos que eu vejo assim, pelo menos, né? Eu, como professor, quando entro dentro de sala de aula, na verdade, eu estou querendo ali, não é transferir um conhecimento que eu tenho, alguma coisa do tipo, eu sou detentor do conhecimento, não. Na verdade, eu acho que um dos objetivos nossos é que a gente já passou por isso. A gente, como professor, teve que ter essa formação, a gente teve que sentar várias e várias horas para estudar bastante. A gente faz isso até hoje, é a nossa profissão, né? Estudar sempre, estar sempre atualizado. E o que a gente faz em sala de aula é encurtar o caminho. Então, em vez do aluno ter que passar por tudo isso que a gente passou, aí falando agora como professor, a gente está ali para falar assim, você não tem que passar por tudo isso, não. Já vem aqui na onde, mais ou menos onde eu estou, e continua a partir daqui. É mais fácil para você. Então, a vida do professor é facilitar a vida do aluno. Então, não é achar que tem o conhecimento e que está ali como quase que um São Pedro, se você passa ou você não passa. Na verdade, eu estou ali para tentar facilitar a vida do aluno e, claro, que ele, na etapa ele vai ter que, de certa forma, nos provar que adquiriu um certo conhecimento, né? Porque acaba saindo com o nome da instituição, acaba saindo com o nome nosso carimbado nas costas também, né? Imagina, vai um engenheiro para o mundo do trabalho e que não sabe o básico de soldagem. Aí é meu nome que está na roda também, então tem que ter esse cuidado também. Mas o objetivo do professor é tentar encurtar esse caminho, facilitar para que ele não passe tudo que a gente passou. Mas, acima disso, eu tento fazer também, trazer já o que ele vai ver como engenheiro na prática mesmo, para não ter uma formação só teórica. Então, hoje, por exemplo, eu estava de manhã fazendo uma lista de materiais que a gente vai comprar aí no Instituto para fazer a fabricação, aí entra na parte de fabricação que eu comentei lá, uma das áreas do engenheiro, né, que é a minha área, a fabricação de algumas bancadas para testes na área de automação do Instituto. E para fazer aula prática também com os alunos. Então, na quinta-feira, por exemplo, a gente tem aula prática na engenharia mecânica de oxicorte. Então, tem que fazer a preparação dos materiais, tem que preparar o laboratório, a parte de segurança, fazer a aquisição de materiais de segurança, né? Aquisição de insumo, preparar maçarico, preparar mangueira, ver se está tudo certinho e preparar a dinâmica das aulas. Então, o professor não só dá aula, a gente tem que fazer toda essa preparação. E a preparação, especialmente de aula prática,
demanda muito, muito tempo. Então, a gente, assim, desde compra de insumo até preparação do material, até da aula, é um caminho muito grande. Então, o professor não só dá aula, a gente prepara muita coisa e participa de outras coisas também. Inclusive, tem uma reunião que está acontecendo na comissão lá do campus, que, acabando aqui, eu já vou entrar nessa reunião para poder participar disso também. Exatamente. E sem contar as partes de gestão acadêmica, pesquisa e extensão, né? Sem contar isso, porque a gente tem também vários projetos. Por exemplo, eu estou com um projeto com as meninas junto à Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. E está dentro da pesquisa do campus nosso e atua também como extensão. Então, a gente vai, por exemplo, em outubro, apresentar um projeto que a gente está desenvolvendo dentro do IFMG Campus Betim, com as alunas do curso técnico em mecânica, 4 alunas, e a gente está desenvolvendo um equipamento que possibilita a automaquiagem de forma mecanizada de pessoas PCDs que têm alguma dificuldade de mobilidade de membros, por exemplo. Então, a maquiagem, que para a maioria das pessoas, né, posso citar a gente aqui, por exemplo, seria uma atividade simples, né? Sei lá, pegar uma base, um rímel. Estou aprendendo tudo isso, eu sabia pouco disso até começar o projeto. As meninas têm me ensinado bastante, mas é uma atividade simples, né? Às vezes a pessoa entra ali e faz a maquiagem rapidinho, já sai, mas para pessoas que têm algum tipo de restrição de mobilidade, e isso é uma tarefa que pode ser bem complexa. E o que a gente está fazendo é desenvolvendo um dispositivo mecanizado e automatizado para que essas pessoas tenham condição de fazer isso de forma mais autônoma. E aí entregar um pouco de autoestima para essas pessoas, tentar desenvolver um pouco de autonomia maior também para essas pessoas, pensando na inserção delas também. Então, isso é um projeto que a gente está fazendo lá dentro também, e assim como esse projeto, tem vários outros dentro do campus, que visa divulgar cursos técnicos, a formação básica que a gente tem, a formação cidadã que a gente tem dentro do campus, para a comunidade externa. E também desenvolvimento de projetos de pesquisa, que a gente visa desenvolver novos materiais, novas tecnologias, novas formas de fabricar as coisas ou de produzir coisas. Então, é muita coisa que o professor tem dentro do campus, e além disso, a parte de perícia que a gente comentou, que no IFMG a gente não atua ainda, mas tem como atuar também. Então, o professor, ele acaba tendo uma gama muito grande de atuação. E, claro, tem que ter toda a preocupação de formação, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? E alunos são pessoas em formação que têm a gente como referência. Então, tem essa preocupação também de ser uma boa referência, tanto profissional quanto pessoal, e isso também é uma preocupação que a gente tem que ter como professor. Então, o dia a dia do professor, a cabeça fica a mil, porque tem muitas preocupações que são constantes. É isso aí, muito bem resumido também. Ricardo, se não me engano, eu te conheci pessoalmente no Prêmio Ampeia 2022, que foi no ano passado. Quem nos apresentou foi o Fulvio Malagoli, que fez engenharia elétrica junto comigo, é o seu colega dentro da Ampeia, né? Exatamente. Ele foi o presidente até o ano passado e nessa linha aí de sucessão, você se tornou presidente da Ampeia a partir do início de 2023, se não me engano. Conta pra gente por que a Ampeia existe, qual que é o seu interesse nessa história, né? Quem ganha com isso? A sociedade? Os estudantes têm alguma coisa a ganhar com a Ampeia? Os engenheiros, né? Conta pra gente aí esse protagonismo que você exerce hoje dentro da Ampeia. Exatamente. Minha história começou na Ampeia em 2019, né? Fui convidado, principalmente pela atuação que a gente faz, né? No papel junto à sociedade. Como eu estava na prefeitura e, graças a Deus, desenvolvendo um bom papel lá, e como eu já adiantei que o Ricardo me convidou, né? Pela proximidade e pelo papel que eu estava desempenhando. E a Ampeia, o papel que ela desenvolve hoje é muito importante, né? Voltando aqui, na realidade, como que eu me tornei presidente também, né? Eu fui convidado a ser diretor da Ampeia, primeiro associado, e logo em seguida ser diretor da Ampeia, né? Isso em 2020. E de lá para cá, despertamos, sabe, sempre essa vontade de querer realmente atuar, fazer a diferença. Ajudei o Fulvio em muitos projetos, né? Porque não é fácil você ser presidente de uma instituição, né, assim como a Ampeia, uma entidade de classe, é muito complicado, você tem que dedicar grande parte do seu tempo e é um trabalho, querendo ou não, voluntário, né? Então, a gente tinha uma diretoria muito atuante, muito conjunta ali, coesa, para chegar, né, nos objetivos que a gente queria. E, principalmente, o que é o papel da Ampeia hoje? Ela tem essa representatividade junto aos profissionais do sistema CREA, Mútua e Funfer, né? Funfer, para quem não conhece, né, claro que vocês conhecem, mas quem está nos assistindo, é o Conselho Federal, né, de Engenharia, Agronomia e Geociências, e também o CREA, da mesma forma, é o Conselho, porém, regional, né, no estado de Minas Gerais,
a quem a gente representa, inclusive, né, Reginaldo? Acho que eu não cheguei a falar, né, no início aí, que eu sou conselheiro do CREA também. É importante também trazer isso, que hoje estou como conselheiro do CREA, de forma suplente, mas que em breve isso é de forma, inclusive, automática. Hoje o nosso titular é o Gabriel, que você teve oportunidade, estivemos aí no IFMG, né, numa roda de bate-papo com os alunos da automação, e aí o Gabriel também, claro, tem um prazo dele, porque são 3 anos e mais 3, né, como conselheiro, e ele está desempenhando um papel sensacional, principalmente na nossa Câmara da Civil, que hoje ele é o coordenador não só estadual, mas coordenador federal da Câmara Civil. Então, sim, é sensacional fazendo essa breve abrangência ao profissional que é o Gabriel. Então, hoje o papel da AMPE, principalmente, é trazer os profissionais já formados, né, principalmente esses que são da área do médio paraupeba. Para quem está nos assistindo, a AMPE é a Associação Médio Paraupebana de Profissionais de Engenharia e Agronomia. Então, assim, o que abrange a região do Médio Paraupeba? São as cidades que, de fato, o Rio Paraupeba faz essa afluência, vamos dizer assim, esse percurso dentro da cidade. Não são todas as cidades, mas são essas cidades mais próximas aqui da região metropolitana. Então, nós temos hoje Betim como referência, por causa que a inspetoria de Betim é referência para essa cidade também, para atendimento, a inspetoria do CREA. Então, nós temos Betim, Igarapé, São Joaquim de Bicas, nós temos também Brumadinho, Sarzedo, Mário Campos e Ibirité. Então, são essas 7 cidades que abrangem a nossa associação. Não quer dizer que uma pessoa que é um profissional que é de Contagem não possa ser associado, mas as causas, vamos dizer assim, os interesses, a gente defende, do Estado maior, mas a gente é mais voltado para essa cidade. Então, a gente tem hoje o papel, principalmente, de trazer as diretrizes do que é o sistema CREA, Confea e Mútua, e também trazer, principalmente, né, Reginaldo, essa tecla que a gente bate sempre, a atualização profissional, né, as parcerias que a gente busca com palestrantes, com professores, para trazer para esse profissional que já está no mercado, que quer atualizar ou que quer realmente mudar o direcionamento dele. Né? Nós trouxemos algumas palestras aí, um exemplo, um despertar meu para a área de vistorias, para a área de perícias, foi através de uma palestra que eu assisti, né, comentada pela Ampea. Então, nós temos que pensar sempre nisso, que é o papel de uma associação, uma entidade de classe, é trazer anseios, né, para os profissionais, né, em qual área que ele quer desenvolver mais. Inclusive, Gabriel, você falou um pouco aí sobre solda, eu soltei essa semana aqui, ontem mesmo no grupo aqui, da minha diretoria da Ampere, alguns assuntos importantes que a gente tem que tentar trazer com palestras, né, e alguns estudos em áreas diferentes da engenharia civil, porque a engenharia civil acaba sendo um pouco mais a maioria, mas eu tenho hoje 300 profissionais associados na Ampere e que eu tenho diversas áreas, de agrimensura, de mecânica, de elétrica, de automação, e eu estou buscando isso. E aí citaram a questão da solda, né? Ah, por que não trazer algum assunto voltado para a solda e tal? Eu falei, opa, bacana. Nós estamos montando como se fosse um checklist mesmo para trazer para esses profissionais, né? E a diretoria, que não deixa de ser um profissional também, né? Para realmente trazer algum curso, algo que seja interessante e sempre atualizando. Então, assim, o papel da Ampea é defender, acima de tudo, o profissional legal, né? Aquele profissional que esteja, de fato, cadastrado, registrado, que esteja em dia, que faça o seu papel, né, como profissional, emitindo uma ART, né, de forma correta, não deixando, né, de fazer esse papel, porque ele está cadastrado no CREA, então ele tem que fazer uma ordem de serviço para qualquer tipo de serviço que ele vá fazer, isso é muito importante, e acima de tudo, realmente atualizar o profissional, trazer coisas novas para o profissional. Nós temos esse papel, igual eu falei, de ajudar o profissional com os anseios dele, inclusive quanto ao CREA também, é o que eu mais passo hoje em dia, é o profissional que foi ali multado, que ele foi notificado por alguma situação, deixou de colocar uma placa de obra, deixou de emitir um RT, deixou de ter um atestado ou um projeto complementar dentro da obra, enfim. Então ele vem até a gente, doutor Ricardo, qual é o caminho que eu tenho que fazer? Eu faço, primeiro você manifesta uma defesa, primeiro você regulariza a situação, manifesta uma defesa, tenha o interesse, né, em resolver a situação. Não adianta você tentar brigar com o CREA em algumas situações, sendo que você primeiro não está fazendo o seu papel que você sabe que é o correto, né? Então, principalmente essa parte de legislação mesmo, né, que compete ao sistema
Confea e CREA. E aqueles alunos, né, que é muito importante falar disso também, é trazer o que a gente fez dentro do IFMG, mostrar qual que é o papel do CREA, né, qual que é a função do CREA, que é fiscalizar, né, e ordenar, né, tudo quanto é tipo de aonde esteja a engenharia, o CREA tem que estar presente para legislar. Então, é muito importante esse papel, eu costumo falar que a ANPEA é uma extensão do CREA, e é uma realidade. Nós somos os olhos do CREA, né, atuando por aqui. Eu, como principalmente conselheiro, né, eu tenho essa missão de fiscalizar, e hoje eu tenho esse papel. Primeiro, eu tenho que olhar o meu lado, né, eu como a minha obra estando organizada, e pós também obras na rua que eu entendo que pode ser, eu vou dar um exemplo aqui, invasão de área pública, esse tipo de coisa, eu tenho esse papel, esse dever de realmente denunciar. Então, é muito importante isso, não só eu, tá, gente? Qualquer profissional, mas é o exercício realmente da minha função, principalmente como conselheiro, né, é fazer isso, né, com que a pessoa, de fato, e a gente que chama esse pessoal de leigo, né, quando ele deixa de contratar um profissional, ele é chamado de leigo, aí ele realmente voltar para o mercado e contratar aquele profissional habilitado para regularizar a sua obra. Então, resumindo, a ANPEA está realmente para somar do lado do profissional no que tange as legislações junto ao CREA, o que ele entende ou o que ele tem dúvida também, né, do que é essa legislação vigente. A mútua também, que é para quem não conhece, é uma caixa, né, de assistência aos profissionais de engenharia e agronomia, para ter todo o suporte. Quem tiver oportunidade de conhecer um pouco mais da mútua ou quiser também, né, pode me procurar através da ANPEA, que eu vou passar qual que é a função da mútua, e principalmente dar ressignificância a esses profissionais que estão no mercado e querem dar uma atualizada, né? Sempre tem uma norma que dá uma atualizada, né? Sempre tem alguns... Hoje, quem imaginaria que a gente estaria hoje falando de inspeções prediais com utilização do drone, né? Então, acho que para esse tipo de fim, se não for através de uma entidade classe, né, para trazer isso para esses profissionais se atualizarem, fica um pouco mais complicado. Então, esse é o papel da entidade classe, no caso, a ANPEA, onde estou como presidente. Legal, Ricardo. E, Gabriel, ao longo desse ano aí, não sei se só desse ano, a gente percebeu que o seu trabalho ganhou uma grande visibilidade nas redes sociais, nas mídias sociais. Ultrapassando, o pessoal colocou na pauta desatualizado, porque já subiu, né? Acho que mais de 188 mil seguidores. Lá eu fiz a pauta ontem, em um dia ele já aumenta 1.000 seguidores. Tá vendo? Qual foi a importância que você viu de você levar, né, o seu trabalho para esse ambiente virtual aí? Conta um pouquinho para a gente. Bem, até eu falar aqui, Ricardo, se precisar da gente, viu que você comentou da soldagem aí, ou se precisar de outras áreas também, pode acionar o FMG, se a gente puder atuar, ajudar de alguma forma, pode contar com a gente. Network, moçada, isso chama network. E a gente está à disposição. E FMG é para a sociedade, né? Então, assim, o ANPEA, você vê que tem uma atuação direta com a sociedade, principalmente com os engenheiros, né, e agrônomos e tudo mais. Então, se a gente puder atuar de alguma forma, a gente está à disposição, sim. Rapidinho, tá, Gabriel? Desculpa te cortar, mas você falou do papel da sociedade e até um ponto muito importante que eu esqueci de citar. Nós temos também, por mais que é uma situação complicada de se falar, mas a gente tem que falar isso sempre, e a gente faz um papel também em época de chuva, né, de dar apoio à defesa civil. Todos nós, né, aqueles engenheiros que entendem um pouco, né, do que é o básico realmente para você passar para aquele morador que está numa área de risco, a gente tem esse papel também, ou seja, é sempre voltado para a sociedade mesmo. Bacana demais, tá vendo? Então, assim, como servidor público, a gente se coloca à disposição sempre que a gente, em constituições e parceiros que podem melhorar a sociedade como um todo. Em relação às redes sociais, Gustavo, o que aconteceu, na verdade, assim, essa questão de ter uma dinâmica mais voltada para o aluno, dependendo do público que a gente está falando, né? Se for na engenharia é um público, se for no curso técnico é outro. Então, no curso técnico tem muita dinâmica hoje, até na engenharia, a gente está vendo já, a importância das redes sociais, que eles colocam muito isso, né? Até despendem muita parte do dia, talvez, em redes sociais. E eu vi aí uma porta de entrada de tentar aproximar os alunos da sala de aula, né? E também de externar, de mostrar para a sociedade o que a gente faz dentro de sala de aula e dentro do Instituto Federal como um todo.
Então, muita gente, infelizmente, ainda não conhece direito do Instituto, não sabe que são serviços gratuitos que a gente presta lá, serviços gratuitos de qualidade. A gente desenvolve uma formação profissional e cidadã, né, de muita qualidade, de forma gratuita para a sociedade. Então, externar isso, eu carrego isso com muito orgulho, assim, a gente fala assim, que hoje atinge 188 mil seguidores. E falar para 188 mil pessoas de uma coisa tão boa como é a educação gratuita e que é desenvolvida de uma forma tão responsável como o Instituto faz, eu carrego com muito orgulho mesmo. E quando aconteceu, né, a internet, a gente, às vezes, é inexplicável, sempre tive uma proximidade muito grande com os alunos, e os alunos acabavam filmando algumas partes das aulas, ou filmavam algumas dinâmicas que a gente fazia, as aulas práticas, que eu acho que é muito importante para eles, principalmente na formação, quando vai buscar um emprego, assim, que formou no técnico, por exemplo. Hoje, vários alunos têm no portfólio deles lá no LinkedIn, no Instagram, eles fazendo aulas práticas. Então, a empresa vê isso e fala, ó, eu sei que esse ex-aluno, né, esse agora técnico mecânico ou engenheiro mecânico, teve esse contato com a área porque está lá registrado. Então, acho que isso é importante para eles também, de entender a importância de ter uma imagem pessoal e profissional condizente com o que ele quer fazer. E a rede social estourou, a gente fez alguns vídeos de chamada ou dinâmica de sala de aula e acabou que viralizou, mas o que me deixa mais feliz é poder realmente externar essa imagem do Instituto, a atuação docente, a relação aluno-professor, e tem sido muito bem recebido quando eu leio os comentários, quando eu recebo muitas mensagens de apoio, dizendo que a atuação como professor tem sido muito bem vista por essa comunidade, né, virtual que a gente tem hoje. Então, eu fico muito feliz e, principalmente, de poder carregar isso mesmo, de poder carregar a imagem de professor para fora, de poder carregar o Instituto para fora e divulgar mais o nosso trabalho, que é tão doído, né? Assim, a gente faz tanta coisa e, às vezes, o pessoal, a própria sociedade, não consegue ter acesso. Então, é uma forma de ter acesso. O TikTok, o Instagram, hoje, atinge muita gente que a gente nem imagina. E poder levar isso é muito bom. Então, levar coisa boa para a internet, para o pessoal que está assistindo ali, eu acho que é uma ferramenta muito boa que a gente não pode ignorar. E é curioso, eu não sei se vocês têm esse hábito de observar, comecei a seguir aqui, sei lá, um cantor que eu gosto. Eu não vou ficar citando o nome, não, porque vai dar a impressão que é demérito o cara ter menos seguidor do que o Gabriel, tá? Mas pelo contrário. Então, assim, alguns músicos daqui de BH, a gente famoso mesmo, não vou citar nome, não vou me dar cometer esse erro de citar nome aqui. Mas aí o cara tem 80 mil, outro tem 70, outro tem 90 mil seguidores. Então, assim, chegar a 188 é um status quase que de um cara famoso mesmo, né? E, por incrível que pareça, eu que sou daqui de Betim, né? E a atuação do Gabriel é no Campus Betim, tem amigos meus, sei lá, mães de adolescentes, né? Que estão acompanhando o trabalho do Gabriel e falam, nossa, mas você é amigo desse cara, assim, é um outro nível de visibilidade, né? Assim, é um negócio muito interessante. Então, assim, as duas atuações estão de parabéns, né? Tanto a do Ricardo aí, uma responsabilidade social, com uma representatividade entre engenheiros, e o Gabriel também defendendo esse nosso árduo trabalho de professores. Isso aí, para nós, assim, é motivo de orgulho e, mais uma vez, assim, uma satisfação essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Algumas pessoas assistindo ao vivo, outras vão assistir depois. A gente espera que isso atinja não 188 mil pessoas, mas talvez 188 pessoas, já vou ficar feliz, viu, Gustavo? Bom, mas chegando nesse ponto, exatamente na convergência, ou quem sabe até na divergência mesmo, entre os tipos de atuação, né? O Praticar Conecta, um dos motivos da existência é aproximar o mundo do trabalho do mundo acadêmico. E aí, nessa linha quase que de um debate, eu queria pedir que o Ricardo espetasse o Gabriel aí com o que ele gostaria de ver mais no meio acadêmico em termos de ações que aproximem-se, né, do mundo do trabalho. Às vezes, se ele encontra alguma dificuldade, alguma barreira para fazer esse trânsito, que eu tenho certeza que é alguma coisa que o Ricardo é um insistente nesse assunto, né, de transitar, de estar dentro da universidade, de levar a universidade para dentro das atividades que a Ampea promove, e para o Gabriel fazer a mesma coisa, né? Tem alguma coisa do trabalho, olha, as empresas,
as indústrias, né, os escritórios de engenharia precisam ter algum tipo de atitude mais propositiva em relação à área acadêmica para a gente se aproximar? Começa aí do Ricardo, vai lá. Reginaldo, eu acredito que esse distanciamento, né, ele acontece muito por falta de interesse mesmo do aluno, mas nós também sabemos que existem instituições e instituições, né? Tem gente que entra ali, e a instituição é feita por pessoas, né? E tem gente que entra ali com comprometimento apenas de cumprir seu horário de trabalho, passar seu conteúdo e vai embora. Eu falo como exemplo mesmo dos mentores que eu tive aí nessa jornada, e eu tive pessoas que realmente ali muito engessado, tinha, claro, sabedoria, é uma situação que eu não contesto, né, de ninguém, mas que não conseguia enriquecer o conteúdo, né? Você consegue o mesmo conteúdo com uma determinada pessoa falando e com uma pessoa que tem realmente uma didática e, acima de tudo, uma vontade de querer fazer, é muito importante. Então, esse papel, né, de você conseguir externar isso, de trazer isso para fora, é muito importante, né? Você pegar um professor realmente, você pegar nessa docência aí que consiga passar com amor. O amor, essa é a verdadeira palavra, tem que ser com amor, com dedicação, com carinho, né? Nós temos dias ruins, todos nós temos, mas realmente tem que se pensar que aquele momento ali é muito importante para quem está assistindo. Você é uma referência, né? Então, sempre pensar nisso, no que a outra pessoa pode extrair de você, como você extraiu de alguém, como você teve uma referência a alguém em algum dia. Então, isso é o primordial. E, acima de tudo, também o interesse, sabe? Eu acho que o interesse, Reginaldo, independente se você tiver uma instituição que seja pública ou privada, tem que partir de você também, né? Acredito que todos nós já passou por aquele dia de chegar realmente na instituição de ensino, né, seja numa faculdade ou no curso técnico, está cansado realmente de você não conseguir absorver aquele conteúdo ali. Mas se você tiver de fato interessado no conteúdo, se aquele dia você não conseguir enxergar, pega um resumo no outro dia, chega no professor ontem, sua aula eu sei que foi importante. Eu não estava bem, principalmente que está naquele papel de trabalhar durante o dia e estudar à noite, não é fácil. Então, só que tem que ter esse interesse. Me passa aí o conteúdo que foi ontem, né? Me envia, por favor, se você puder, e o final de semana eu vou querer entender. Então, tem que ter esse despertar também desse público que está chegando e querer realmente fazer essa diferença lá fora. Essa é a minha visão. Complementando um pouco o que o Ricardo comentou, esse distanciamento eu sinto mesmo, desde quando eu tive a formação na UFMG. Mas, como eu disse, eu venho de um laboratório que tinha uma certa proximidade com o mundo do trabalho já e com o ambiente privado, principalmente na realização de consultorias, no desenvolvimento de tecnologia dentro das empresas e também na perícia e análise de falhas de equipamentos, principalmente depois que o equipamento falhava, a gente fazia consultoria nisso também. Só que isso era assim, quase com exceção à regra mesmo, são poucos laboratórios que fazem isso. Dentro da engenharia mecânica na UFMG, a gente tem alguns bons exemplos, mas não é de forma generalizada, não. Eu acho que a dificuldade que tem é muito eu acho que os dois mundos são muito ocupados, e esse distanciamento precisa de um tempo para poder fazer esse link. Acaba que o dia a dia na escola engole muito a gente, essas outras demandas que a gente tem, demanda de gestão, demanda de projetos, demanda de extensão, acaba dificultando um pouco. Falando especificamente do campus Betim, eu sou muito orgulhoso de dizer que nosso campus, principalmente na engenharia, a gente tem um contato muito grande com o mundo do trabalho, mas mais no fornecimento mesmo, na formação dos alunos, né? E para que eles trabalhem na região de Betim. A gente tem sorte de estar inserido numa região muito, vamos dizer assim, rica na parte de engenharia e que nossos alunos acabam tendo bastante oportunidades. E aí eu gosto de citar que a gente tem muito aluno que já trabalha a partir do primeiro e segundo período, né, num curso de 10 períodos, 5 anos, desde o primeiro ano o aluno já está trabalhando na engenharia. E é muito bom que o aluno faça esse trânsito para a gente. Então, essa especificidade que a gente tem em Betim, talvez não tenha em outros campi. E isso eu acho que deve ser dolorido, porque sente falta mesmo. Então, tem muito aluno, eu tenho aluno na empresa de fundição, por exemplo, que eu fui dar aula de fundição esses dias, aí a gente às vezes tem recurso limitado, eu estava usando uma areia lá que não era a areia mais adequada para usar para fundição,
E aí um aluno que trabalha na empresa de fundição conseguiu, via doação, trazer uma área de fundição para a gente. Então, a gente acaba tendo esse link. Eu já tive contato com a empresa dele, já conversei com o pessoal do RH, até para estreitar mais os links, né, que a gente tem entre a indústria privada e a instituição de ensino. Hoje mesmo teve uma outra empresa que entrou em contato em busca de técnicos já formados. Eu já enviei para os alunos que já formaram ano passado, no ano retrasado. Falei, pessoal, a empresa que está precisando de técnico para trabalhar como técnico, é uma empresa grande em Betim. Então, eu fico muito feliz de perceber esse estreitamento entre o mundo do trabalho e a instituição de ensino. Mas ainda acho que falta ainda a gente percorrer um bom caminho aí para realmente desenvolver dentro da instituição de ensino o que efetivamente está sendo desenvolvido também no mundo do trabalho. Então, para que a gente tenha uma formação mais próxima do que o mundo do trabalho está precisando. Então, a gente consiga fornecer melhores profissionais, melhores cidadãos, para que eles se sintam mais formados também, para que não saia, para que não se formem, né? Igual eu tive vários colegas que se formaram uma das melhores universidades do país, né, que está do mundo, na UFMG, e formaram, e parece que quando formou, falou assim, agora, eu não me sinto preparado, eu acho que eu não estou preparado, parece que é um rio que está chegando no mar, assim, fala assim, eu não estou preparado para isso aqui. Então, eu acho que esse estreitamento, a gente está mais participativo dentro do mundo do trabalho está mais participativo dentro da instituição de ensino, é melhor para ambos. Então, para a instituição de ensino como formadora, que é um dos principais objetivos nossos, e para o mundo do trabalho, ao receber esse aluno, esse profissional, esse cidadão melhor formado. Então, acho que tem que ter esse estreitamento ainda, acho que é um bom caminho a percorrer, mas a gente em Betim está trabalhando, a gente faz o que pode, mas é o que eu digo, às vezes o dia a dia vai consumindo um pouco a gente e dificulta um pouco, mas a gente espera, através de instituições como a AMPEA, tem o CREA e tudo mais, a gente conseguir estreitar mais ainda esses laços. Deixa eu só aproveitar a oportunidade também da pergunta do Reginaldo, falar um pouquinho. Isso que você falou, Gabriel, tem tudo a ver, porque depende muito da região onde a gente está inserido, né? A realidade de Betim é uma, a realidade aqui de Formiga é distinta, a realidade lá, você citou, em Montes Claros, vai ser outra, e assim vai. Mas também seguindo o que você falou, cada um tem que tentar fazer o melhor na realidade que você está vivendo, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Eu acho que o ponto principal que a gente precisa é trazer o mercado para dentro da universidade, né, para o setor educacional, mostrar para eles essas dificuldades que a gente tem e, ao mesmo tempo, solucionar esses problemas deles. A gente conseguiu algumas ações aqui, primeiro com o GSE, depois com o Polo de Inovação do IFMG. Eu pude participar durante um tempo do Polo de Inovação, e um dos aspectos principais que a gente identificou é esse, é de fazer essa sinergia da empresa com o ambiente educacional. E o que a gente percebeu nesse processo? É que um não conhecia o outro, né? Então, a empresa tinha uma demanda, tinha uma dor, a gente ia propor a solução para a dor daquela empresa. A gente estava preparado para escrever um puta projeto de pesquisa nos moldes da universidade, mas que não atendia em objetividade o que a empresa queria. A empresa queria algo em um tempo para ontem. Por quê? É fluxo de caixa, é grana que está envolvida ali. O nosso, a gente não é só professor pesquisador, a gente tem todas as atividades docentes que você já pontuou. Então, a partir do momento que um começou a conhecer o outro, identificar o trabalho do outro e participar em conjunto de ações, a gente começou a ter cultura desses projetos. Hoje eu posso dizer, a gente já chegou, acho que no Polo, no 13º projeto, todos eles com empresa, todos eles com as empresas aportando dinheiro para pagar a bolsa para os nossos alunos. Boa parte dos alunos que participaram dos projetos acabaram sendo contratados pelas empresas. E a gente fez também uma ação que eu achei interessante, que tem vínculo com o que você falou, que querendo ou não, a gente tem que formar aqui em Formiga um engenheiro eletricista baseado no MEC. E a gente sabe que o mercado está bombando com coisa que não está ali no ENAD dele, está com muito mais avançado. E aí a gente propôs para as empresas e para as equipes que estavam desenvolvendo esses projetos, falou assim, não, moçada, vamos fazer um curso de formação de RH com as ferramentas que vocês estão usando para solucionar o problema real, hoje, da empresa. E aí a gente acabou achando mais uma forma de atrair a empresa e a comunidade externa para dentro do nosso ambiente. Eu acho que muito é isso, é a gente buscar uma sinergia. Vai ser difícil, vão depender de pessoas, formiguinhas mesmo no momento, mas eu acho que a coisa tende a expandir.
porque se a gente parar para pensar, Estados Unidos, Alemanha, o pessoal trabalha com essa sinergia. Por que a gente não dá conta de fazer? A gente dá conta sim pra caramba. Vai lá, Reginaldo. Muito bem, a sensação é quase como se indústria, não vou falar de indústria, né? Vou falar de empresa, porque pode ser um escritório, pode ser uma empresa de engenharia, né? Mas é quase como se empresa e escola estivessem falando idiomas semelhantes, mas não o mesmo idioma, né? Igual quando você conversa, a gente em português conversando com alguém que fala espanhol, né? Até um certo nível você consegue se comunicar mesmo sem saber espanhol, mas para conseguir alinhar ali os ponteiros certinho, demanda um tempo ali. E quanto mais próximo a gente tiver, esse refinamento vai acontecer de uma forma quase que natural aí, né? E vamos terminar então de forma leve, chegamos nas perguntas rápidas. Eu vou fazer uma pergunta, o Gustavo faz outra, a gente vai alternar, e a resposta vai ser o Ricardo, na sequência, o Gabriel. Nós não ensaiamos, mas vai dar certinho, tá? E não pode falar os dois, tá, Ricardo? Nem Gabriel. Não pode falar os dois ou não pode falar que é nenhum, tá certo? Tem que responder um ou outro, tá? Mesmo a contragosto. Todo mundo com os microfones abertos aí, tudo certo? Então vamos lá. Ok. Pode ir. Aula prática ou teórica? Prática. Responderam junto. Projeto ou execução? Execução. Execução. Apesar de entender a importância do projeto, viu? É muito importante, inclusive. Palestra na escola ou visita técnica? Visita técnica. Visita técnica. Eu ia mudar essa pergunta aqui, mas eu vou que tá na pauta. Churrasco com pagode ou piano bar? Churrasco, pagode, olha lá, tá até com o cavaquinho pendurado ali, ó. Eu não posso responder outra coisa. Ricardo ficou em dúvida aí, ó. Pagode tô fora, piano vai. E aquela que um bom mineiro não pode deixar de fazer, Galo ou Cruzeiro? Cruzeiro, aí. Não, cabuloso. Essa aí não tem como ter dúvida, não. Quem responde diferente tá errado. Então ficamos Gustavo aqui do lado do Atlético, pode ser, Gustavo? Só você, meu caro. Só 3x1. 3x1 foi quase 6x1, hein, Reginaldo? É isso aí. Então, pessoal, pula essa parte. Agradeço, então, mais uma vez a presença do Ricardo, do Gabriel. Acho que foi uma conversa leve, assuntos muito relevantes. E passo, então, a palavra para o Ricardo e para o Gabriel para suas considerações finais. Agradecer, claro, o convite, foi maravilhoso estar no Praticar Conecta, é um programa que realmente traz importância, né, dessa conexão, literalmente, né, no sentido da palavra mesmo, essa conexão entre os profissionais e esses estudantes que estão chegando e querendo se aproximar. É importante também falar, Reginaldo, a Ampea está de portas abertas para vocês também, inclusive, eu te chamo para ser associado à Ampea. E nós vamos colocar em prática, tá, Reginaldo? A ideia de trazer a Ampea juntamente com o CREA Júnior, né? Existe o CREA Júnior, que é para aquele aluno, né, que está querendo se aproximar e entender o que é o sistema CREA, nós vamos trazer ele para mais perto também do IFMG, tá? Então, agradeço realmente esse convite e contem comigo, contem com a Ampea para que a gente desenvolva um papel melhor nessa sociedade e para os profissionais também. Mas se quiser deixar o Instagram também pode ser interessante. Claro, é importante, Ampea MG, e quem quiser seguir o meu pessoal também, para me conseguir 180 e poucos mil seguidores aí, Engie.Ricardo Amaral. Estou com quase 3 mil ali, mas uma hora eu chego lá. Vou começar a fazer uns TikTok aí, quem sabe? Né? É o que bomba. Somando eu e o Gabriel, nós temos 189 mil seguidores. Então tá bom. Trabalhar em grupo é melhor. Isso aí. Bem, minhas considerações finais, eu queria agradecer aqui o convite, né, do Praticar Conecta, o Planeta FMG também, por toda a organização. Agradecer o Ricardo em nome do Instituto também, acaba que eu sou convidado, mas também sou parte do Instituto, então agradecer o convite, Ricardo, por ter participado. Agradecer o Gustavo aí, imagina, a gente que agradece. Gustavo e Reginaldo pela condução. E nos colocar à disposição também. O IFMG está à disposição da sociedade. Nós, servidores públicos, somos servidores públicos porque servimos ao público, servimos as pessoas, e dizer que a gente está mais acessível do que o pessoal normalmente imagina. Então, que não, se tiver dúvida, se tiver interesse, que dê um jeito de nos contactar, que dê um jeito de enviar uma mensagem, de ir ao Instituto, estão sempre convidados.
A gente tem alguns eventos que o pessoal da comunidade externa tem a possibilidade de conhecer melhor o Instituto, então que conheçam, porque tem muita oportunidade, tem muita coisa boa acontecendo, e a gente trabalhando duro para poder realmente devolver para a sociedade o investimento que tem na forma de formação mesmo cidadã e profissional, e a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande em relação a esse investimento que tem em nossa instituição. E a gente tem essa responsabilidade. Então, que conheçam bem o trabalho que é desenvolvido lá dentro, e fica como esperança aqui, realmente, esse estreitamento entre o mundo do trabalho e o mundo acadêmico, vamos dizer assim, em todos os campi da nossa rede e das instituições de ensino superior, né? Não só do Instituto Federal, dos institutos federais, mas também das universidades também. E a gente se coloca à disposição de todo mundo que está assistindo. Eu estou conversando agora com o pessoal que está aí assistindo hoje ou no futuro, que a gente está sempre à disposição, porque a gente trabalha duro para realmente devolver esse investimento que tem na nossa instituição. Então, foi um prazer participar, poder divulgar o Instituto aqui mais uma vez e poder conhecer o Ricardo e o Gustavo aí, que eu não conhecia. Já tinha o prazer de conhecer o Reginaldo, então foi um prazer, pessoal. Muito obrigado pela conversa. Também queria agradecer a participação de vocês, Ricardo, Gabriel, foi muito bacana a prosa aqui que a gente teve. Reginaldo, bacana pela condição, bacana participar e a ação do Praticar Conecta, que a gente agora já está quase ficando fichinha também. Todo episódio nós estamos aqui tentando contribuir um pouquinho. Agradecer ao pessoal que fez toda a parte de estrutura aí do Planeta IFMG, né? Porque sem eles isso não estaria acontecendo hoje. E também, igual o Gabriel falou, contacta a gente. A gente está aqui em Formiga, ou em Arcos, ou em qualquer campus do IFMG. A gente quer a empresa aqui dentro, sim. A gente quer o aluno próximo da empresa. A gente quer formar essa parceria. Podem contar com a gente também. Muito obrigado pela participação e a disponibilidade de vocês dois. Um abraço aí, moçada. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo Praticar Conecta. Tchau, tchau. Valeu gente. demais. Tchau, gente. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, tchau.